Fala, meus patrulheiros, tudo bem com vocês? Professor Vitor Ferres de volta aqui com vocês mais uma vez. Vamos continuar aí nossas aulas do inglês, tranquilo? Então, só para recapitular, nas outras duas aulas nós já vimos o presente, o passado e agora nós vamos ver o futuro. Não, ninguém aqui é mãe de nada não, a gente só vai ver as regrinhas, tranquilo? Ó, se vocês pegaram as regras, aprenderam, porque eu sei que vocês aprenderam, vocês são CPM, não tem desculpa não, aprenderam isso aí. Vocês viram as regras que onde colocar o verbo para determinar que é afirmativo, interrogativo e negativo, essas coisas, saiba de uma coisa. Aquelas se aplicam tanto no presente, no passado e no futuro. A ordem das regras é a mesma, não tem para onde correr, tranquilo? Hoje, como eu disse, vamos dar início ao futuro. E o futuro de uma coisa eu sei, vocês serão aprovados no concurso que vocês vão fazer. Isso eu tenho plena certeza. Vocês se dedicam, se estudam, estão aí na batalha. Então, ó, future. Nós temos que entender o seguinte, no inglês nós trabalhamos com dois tipos de futuro. Um certo e um que está distante. Um mais certo é aquele que está bem próximo e o outro que está um pouco mais distante. Certo? Como assim, professor? Dois tipos de futuro. Futuro não é só um só, que é só para frente. Não. Mas saca só. É feito no português. Pessoal, eu estou indo viajar para Recife. Esse eu estou indo dá ideia de futuro. Certo? Tranquilo. Mas se eu digo assim, eu estou viajando para Recife amanhã. E agora, como é que vocês me explicam isso? Espera aí, eu estou viajando, ou seja, uma ação que eu estou fazendo, mas eu estou determinando que é no futuro. Vixe, complicado, né? Mas a gente não entende? Tranquilo, no inglês é a mesma coisa. Pode, depois vocês puxam aí um pouquinho do professor Augusto, que ele vai ensinar vocês essa questãozinha assim, essas questãozinhas de português. Cara, é um monstro. Então vamos lá, ó. Deixa eu só passar o slide aqui. Future. Em inglês, o verbo não é alterado para indicar o futuro. Como assim, professor? O verbo não altera. Por exemplo, eu viajarei para o Recife amanhã. Veja que o verbo foi alterado. O modo como eu pronuncio e como eu escrevo. Já no inglês, não. Ele continua a mesma coisa. Certo? Lembra da regrinha do passado? Então, vai ser a mesma coisa, a gente só vai precisar de um auxílio, de um verbo ali, quando aquele ali entrar, o verbo continua na mesma, o meu verbo de ação continua na mesma coisa. Tá ali, paradinho, bonitinho, focado, e é isso. Existem duas formas, como eu disse a vocês no começo da aula, de determinar o futuro. Uma é um futuro próximo e certo de acontecer, o outro mais distante, e a gente fica em dúvida se vai acontecer ou não. Certo? Para o futuro de vocês, como funcionários públicos, qual que a gente vai usar? O futuro certo, que é isso que vai acontecer. Vocês são CPM, não tem para onde correr não. Ó, nós vamos usar o will e o going to. Vê só, eu bati na tecla do verbo to be na primeira aula com vocês, né? Muitos aí devem estar de saco cheio de ver o verbo to be, mas ele é fundamental agora porque nós vamos falar de uma questão do futuro que é o going to. Mas, primeiro, vamos dar uma sacada aqui, ó. Will. Will é usado para um futuro distante, eu não sei se vai acontecer ou não. Tranquilo? Ó. No primeiro exemplo, vamos aqui começar trabalhando o will. Will não é só aquele ator de Hollywood. O will também é uma partícula para determinar futuro. E também o will significa vontade em inglês. Meus queridos, três coisas. Ó, o nome de alguém, o apelido, né? Uma partícula para determinar futuro e uma palavra que significa vontade. Pessoal, no primeiro exemplo. I will travel to Japan next year.
Eu viajarei para o Japão próximo ano. Veja que aqui eu estou usando a partícula will, certo? E meu verbo de ação é o verbo travel, que é o verbo viajar. Veja que ele continua na mesma maneira. Viu como é difícil botar um verbo no futuro no inglês? Só precisa desse will. Então, I will travel to Japan next year. Eu viajarei para o Japão próximo ano. Outro exemplo. She will be. Olha ele aqui de novo. O verbo be, como eu mostrei a vocês. Ser ou estar. Vocês aí em casa que vão me dizer, se no contexto que nós temos aqui, ele está representando ser ou estar. Então, she will be PRF when she finish. Só voltando aqui, ó. Veja que aqui, mais uma vez, o verbozinho sendo aplicado, eu acrescentei o ES, porque eu estou usando a terceira pessoa. Então, she will be PRF when she finishes the course. Esse é um exemplo maiorzinho, ó. CPPEM. She will be PRF when she finishes the course at CPEM. Ela será policial rodoviária federal quando ela terminar o curso da CPEM. Esse be aqui, ela vai ser ou vai estar? Pensar aí direitinho, ó. Viu? Como ele aparece já aqui. E o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte. Eu estou usando she e estou usando will. Tranquilo? Aquela regrinha, certo? De acrescentar o S não vai se aplicar ao will. Tranquilo? Seja para o she, he ou it, vai continuar a mesma coisa. O S não se aplica aqui nisso. Tranquilo? Então, she will be. Ela será policial rodoviária federal quando ela terminar o curso na CPEM. Tranquilo? Seguinte. Nós, no inglês, também podemos abreviar o sujeito com o prefixo will. Lembrando, esse will aqui, ó, ele não tem tradução, tranquilo? É só uma palavrinha, uma partícula para determinar futuro. Ou seja, isso aqui não tem significado nenhum. O que vai dar significado a ele é meu verbo de ação que vem logo em seguida. Ou seja, will travel, viajará. Will be, será ou estará. Sacaram? O will por si só aqui, como partícula do futuro, ele não tem uma tradução. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Ó, lembra que eu disse, se vocês aprenderam a regrinha de posicionamento do verbo na estrutura de vocês aprenderam de todos. O porquê eu estou dizendo isso? Se aprendeu aprendeu de todos. Seguinte. Aqui está na afirmativa. Eu estou afirmando diretamente. Certo? Se eu quiser negar isso, eu só vou precisar acrescentar o not. Tranquilo? Então, ó. I will not be there on time. Eu não estarei lá a tempo, certo?
Eu posso pegar esse will e esse not e transformar em won't. I won't be there on time. Isso aqui aparece muito em texto, tá certo? É um modo como eles usam, é um modo até para poupar espaço e tempo de leitura e de diálogo. Ou seja, é uma ferramenta que eles usam e aparece constantemente. Então, saibam que quando vocês verem esse want, é a junção do will mais o not. Beleza? Esse will mais o not é o que vai ser esse want. Então, eu não estarei lá a tempo. Tranquilo, né? Isso é a forma negativa. Eu estou negando, certo? Já, se eu quero fazer uma pergunta com o will, fazer uma pergunta, eu vou trazer o will para o início de frase. Will I be there on time? Eu estarei lá a tempo. Saca o seguinte, pessoal, é aquela mesma regrinha. Se o will está no começo, então eu identifico que é pergunta. Will I be there on time? Eu estarei lá a tempo. Sacaram? Então, ó, vamos ver alguns exemplos aqui no nosso slide. Will you work on Sunday? Você trabalhará no domingo? Will she travel to Miami next month? Ela viajará para Miami próximo mês? Will he study next year? Ele estudará próximo ano? Veja que aí a gente trata o will como um verbo auxiliar. Mas lembrando que ele tem outros significados também, como por exemplo a palavra will pode ser um apelido para William, que fica will. E will também significa vontade em inglês, tá certo? Lembra disso. Lembra que eu disse a vocês lá no começo das aulas que inglês é uma língua de preguiçoso? Então justamente a gente já está vendo isso na prática aqui. Uma palavra, mais de um significado. Beleza? Vamos dar uma continuidade. Aqui é só retratando o que a gente já tinha visto. Ó. Will mais not, nós podemos transformá-lo em want. Lembrando, o meu verbo de ação, não importa o sujeito que for, ele aparece na forma base. Como assim, professor? Forma base? Não vi isso não. Viu sim. E eu mostro a você aqui agora de novo. Ó. O verbo walk, já é conhecido nosso, certo? Então, ó, I will walk tomorrow. Eu caminharei amanhã. Veja que meu verbo está escrito de maneira base dele, da mesma maneira, não sofre alteração nenhuma. E seguinte, no futuro, como é o will, não é obrigatório nós dizermos quando essa ação vai acontecer. Mas geralmente nos textos ela aparece com o dia ou mês, porque ela está distante. Lembrando, o will é um futuro distante ou incerto. Possa ser que aconteça ou possa ser que não aconteça. Certo? Esse é o uso do will. Não importa se aqui fosse she, que é ela, que tem aquela regrinha da terceira pessoa, continuaria a mesma coisa, certo? O contexto não muda, é a mesma coisa. Então veja, pessoal, o quanto é importante. Uma única palavrinha no seu texto de inglês pode mudar o contexto todo da sua compreensão. Pode mudar tudo ali, como você vai compreender aquilo, o que você vai usar,
ou como você vai responder a questão que está pedindo. Tranquilo? Vamos continuar. Agora nós vamos partir para uma coisa chamada going to, certo? E o going to nada mais é do que o futuro concreto, o futuro que realmente eu sei que vai acontecer e está próximo. Tranquilo? Então, o will nós já desbravamos aqui. Qualquer coisa, volta o vídeo, ressalto. Se precisar, manda mensagem aqui, manda dúvida, uma sugestão, o que for preciso. Entre em contato com o nosso pessoal aqui. A galera sempre vai te receber muito bem, vai te abraçar. A sua dúvida, a nossa dúvida também, a gente vai sanar, vai tirar sua dúvida, vai responder isso. O que você precisar, pode entrar em contato com o CPEM, que a gente responde. Tranquilo? Então, ó, eu vi o will, agora eu vou pro going to. Certo? Professor, o que é esse going to na prática mesmo? Na prática, esse going to é o meu futuro, o meu presente futuro. Como assim, professor, presente futuro? É quando eu digo uma ação no presente que vai acontecer no futuro. Como assim, professor? No começo da aula eu disse o seguinte: eu estou viajando para o Recife. Essa ação, eu estou viajando para o Recife, está acontecendo? Não, eu estou aqui com vocês, né? Então, ó, pega o contexto completo agora. Eu estou viajando para o Recife amanhã. E agora? Estou viajando. Ou seja, eu estou fazendo uma ação naquele exato momento. Mas ele botou o amanhã no complemento. Ele está usando... Ah, entendi. Ele está usando o presente, uma forma do presente para indicar o futuro. É isso, going to. Certo? E vê só. Assim como no português, no inglês é a mesma coisa. Eu usei eu estou indo para Recife amanhã. Então, eu estou usando o verbo estar. E no going to eu vou precisar da mesma coisa. Por isso que é de extrema importância o uso e o aprendizado do verbo to be. Se você não viu, volta na primeira aula, tá lá gravado, bonitão para você, só para você sacar e não ter mais dúvidas com o verbo to be. Então, no going to, eu vou precisar da ajuda do meu verbo to be, do meu bom e velho amigo verbo to be. Então, ó, I am, eu estou going to, eu estou indo, I'm going to travel to Recife tomorrow. Vê só o seguinte, eu usei aqui meu verbo to be, certo? Com a partícula going to, que me deixa a entender que é futuro. E, finalmente, o meu verbo de ação e o complemento de quando ele vai acontecer. Vou dar uma sacada aqui no slide. I'm going to work next week. Eu vou trabalhar próxima semana. Vocês devem ter visto ali no nosso slide o gonna, certo? O gonna é justamente, ó, a junção do going to, que eu posso transformá-lo em gonna. Tranquilo? Então, ó, I'm gonna travel. Ó, quando eu uso esse gonna, esse to já está inserido no gonna. Ou seja, a junção do going to torna-se gonna. Então não é necessário usar o to novamente. I'm gonna travel to Recife tomorrow. Nos textos de inglês de vocês, vocês vão se deparar com essas coisas, tá certo? Tanto o will quanto o going to. É mais comum qual dos dois, professor? Vai depender do texto que você esteja lendo. Na prova de vocês, vocês vão encontrar, nas provas que vocês vão fazer, né?
vocês vão encontrar vários tipos de texto. Textos acadêmicos, textos literários, textos jornalísticos, textos de opinião e assim por diante. E é justamente para você compreender que tipo de texto é esse que está acontecendo lá, para que você possa sacar o porquê aquela linguagem está sendo usada. Quando é um texto mais formal, você vai ver a escrita toda correta. Quando eu digo assim, toda correta, no sentido... Como eu posso dar um exemplo bacana aqui para vocês? Uma escrita formal, bem formal mesmo. Já, como a gente chama de uma escrita que não seria incorreta, mas sim informal, é um texto mais suave. Quando vocês começarem a estudar inglês, para as provas de vocês vão sacar isso. Algumas coisas vocês vão ver que são bem mais formais, alguns textos, do que os outros. E tá tudo tranquilo com isso, pessoal. A língua é a mesma. A questão só é que você vai ter que identificar. Algumas provas vão pedir para você identificar esse tipo de texto. Se está na voz passiva, na voz ativa, mas isso é tema para as próximas aulas, tranquilo? Não se preocupe que vocês vão ver essa questão de voz ativa e passiva, porque é cobrado muito em concurso, em muita prova. Seja essa prova. Inclusive, é cobrado também em provas para mestrado e doutorado. Quem se interessar em fazer mestrado e doutorado, aí também já fica ciente nisso. Tranquilo? Vamos voltar aqui para o nosso slide para ter uma sacada. No primeiro exemplo, ó, ele está usando going to, I'm going to work next week. Eu estou indo viajar, eu estou indo trabalhar próxima semana, perdão. Ó, she is going to or gonna be there on Sunday. Ela estará lá no domingo. Pessoal, seguinte, saca que ali eu usei o she is. Lembra que para o going to é necessário usar o verbo to be. Sem ele, não tem como usar o going to. Tranquilo? Então, para o going to, eu uso o verbo to be. É necessário compreender e saber o verbo to be para usar o going to. O terceiro exemplo, ó. We are going to or gonna travel to Miami tomorrow. Aí eu tenho um exemplo com are, ou seja, o ARE. We are going, nós estamos indo viajar para Miami amanhã. Veja que o going to é aplicado tanto no am, is e no are. Mesma coisa. O que só vai determinar para quem é o que vem antes dele. Você vendo o que vem antes dele, você sabe para quem é que você está falando. Tranquilo? E lembra do seguinte. Eu disse, se você aprendeu o posicionamento das palavras em cada uma do passado, do presente, você vai ver que no futuro é a mesma coisa. Se eu quiser transformar o going to em pergunta, eu só preciso trazer o meu verbo to be para o início. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho perdão, só troquei aí os passos aqui. O modo negativo. Só que é o seguinte, o modo negativo aí, eu só fiz acrescentar o not, certo? Então, ó, I'm not going to travel tomorrow. Professor, eu poderia usar I'm not gonna to travel tomorrow? Pode sim. Lembrando que o not só vai aparecer depois do verbo to be. O going to continua da mesma forma. Então, ó, I am not going to travel tomorrow. Eu não estou indo viajar amanhã. Certo? O not aparece depois do verbo to be, então eu estou negando aquela sentença no futuro. Tranquilo? She's not going to work on Sunday. Ela não vai trabalhar no domingo. Ó, he's not going to study next year. Ele não vai estudar próximo ano. Para eu negar uma ação com going to, o not aparece depois do verbo to be. Aparecendo depois, tá ótimo. Tá ali na forma correta.
Você vai ver muito texto com isso também, certo? Lembra, o not não aparece junto do going to, ele aparece junto do verbo to be. Apareceu o verbo to be, depois é o not. Tranquilo? E aí, ó, a questão do modo interrogativo. Como eu havia passado para vocês antes. Se aprendeu de um jeito lá no começo, se aprendeu daquele jeito ali, a posição das palavras, você aprendeu de todos. Ou seja, quando eu disse a vocês que o inglês é uma língua de preguiçoso, porque se repete muito, tá aí a prova. A fórmula que acontece no presente é a mesma que acontece no passado, é a mesma que acontece no futuro. Certo? Ou seja, não tem dificuldade. Aprendeu a fórmula de posicionamento das palavras, você aprendeu os 3 tempos verbais que nós usamos. Passado, presente e futuro. Lembrando, no inglês só existem esses 3 tempos. Passado, presente e futuro. Diferente do português, que a gente tem o pretérito perfeito, mais que perfeito, e muitas variações assim, no inglês é muito mais simples, certo? É uma coisa que a gente, professor de inglês, a gente sempre bate com os de português, que é o inglês é melhor por conta disso. Mas não, cada língua tem sua variação aí e sua importância. Tranquilo? Então, ó, no modo interrogativo, aí ó, o primeiro exemplo que eu tenho é: Am I going to travel tomorrow? Estou indo viajar amanhã. Is she going to work on Sunday? Ela está indo trabalhar no domingo. Is he not going to study next year? Vê o seguinte, que nos 2 primeiros exemplos eu usei de forma positiva. Já no terceiro eu usei de forma negativa. E tá bem do mesmo jeito, não precisa se preocupar com isso, tranquilo? Quando aparecer daquela forma, tá correto. Não esquenta com isso, que você vai poder identificar da mesma maneira. Quanto mais você usar o inglês e mais você tiver aproximação com ele, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. É só uma questão de você usar corretamente. Quanto mais você usa, mais você tem. O inglês é isso, pessoal. Vocês têm que entender o seguinte. Quando vocês começam a pôr o inglês na vida de vocês, para estudar mais o inglês na vida de vocês, é uma língua nova. Você não pode cair logo assim, feito um meteoro. Se você cair feito um meteoro, você vai se esborrachar. Comece dando os pequenos passos. Uma palavra por dia, dentro de um mês, você tem 30 novas palavras. 2 palavras, 60 no mês. 3 palavras, assim por diante. Não vai querer dar um passo maior. Aprende algo, se firma naquilo e dá o próximo passo. O inglês é isso, pessoal. Não tem um segredo assim que tipo, não, ó, esse aqui é o segredo, tu vai pegar, tu vai usar, tu vai aprender tudo de uma hora para outra. Não. O inglês é prática, até porque a gente está falando de uma língua estrangeira. E quanto mais você praticar, melhor. Quanto mais você ler, melhor. Quanto mais acesso ao inglês você tiver, melhor para você, porque você vai ter mais compreensão, você vai ter mais seu vocabulário, você vai entender mais a questão do contexto. E aí, ó, por final, o inglês acontece e se aprende na ação. Let's rock! O Let's rock é o que vocês vão fazer na prova de vocês lá, que vocês vão detonar. Eu não tenho dúvida alguma. E a partir de agora, pessoal, a partir de agora que a brincadeira começa aqui com a gente, que a gente vai trazer aí. Na próxima aula, a gente vai ver a questão do inglês do nosso dia a dia, alguns pontos para vocês começarem a ver mais o inglês. E na 5ª aula, a brincadeira começa de verdade, que vocês vão ver questão de texto, vão ver ali muita coisa, que se prepara aí, que o couro vai comer, porque aqui a gente é casca grossa. Valeu, pessoal, até a próxima aula. Os